Boa noite, privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, poder sair lá de Caxias e poder ministrar hoje um pouco do que Deus tem compartilhado com a minha vida nos últimos dias. E trago a saudação da minha esposa, do pessoal de Caxias também, da Aliança de Caxias. E é uma satisfação muito grande saber que somos da mesma família, pertencemos ao mesmo Deus. Hoje um momento de louvor como esse, que nos elevou para perto de Deus, nós vamos agora meditar na palavra. E a oração nesse momento é que Ele abra os nossos corações, fale a cada um de nós e transforme as nossas vidas, talvez trazendo uma palavra individualmente para a vida de cada um de nós. Amém? Então, abre a sua Bíblia junto comigo no livro do profeta Jeremias. Lá no Antigo Testamento a gente vai ler algumas partes do livro de Jeremias hoje. Enquanto você abre a sua Bíblia, ou pega no celular aí, desliga as notificações para não ter problema ali, de ninguém te mandar nenhuma mensagem. Queria te fazer uma pergunta. Uma vez, já se perguntou se a vida que você tem vivido é a vida que Deus te chamou para viver? Uma vez já passou isso pela sua mente? Ou talvez você tenha pensado nisso ultimamente? Ou uma variação dessa pergunta poderia ser a seguinte: já se perguntou alguma vez sobre, no decorrer da sua vida, sobre essa maratona que tu tens vivido, no que ela vai dar, essa vida? Rumo ao que você tem caminhado ao longo dessa sua jornada? Cada um de nós está numa maratona, construindo uma existência. E essa existência, ela está de acordo com aquilo que Deus chamou você para viver? E eu quero ler a respeito de um homem chamado Jeremias, que ele recebeu um chamado de Deus. Deus tinha um propósito para a vida desse homem, assim como Deus tem um propósito para a nossa vida. Abre comigo lá no capítulo 1 de Jeremias, versículo 4 e 5. Diz o seguinte, profeta Jeremias, capítulo 1, 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então Deus se revela a esse homem chamado Jeremias e explica para ele que desde o ventre da mãe dele, Deus já havia escolhido ele e chamado ele com um propósito muito específico de ser um profeta às nações. Já pensou se você recebesse uma vocação dessa? Que responsabilidade seria ser chamado, convocado desde o ventre da sua mãe? E Jeremias, ele pregou para nações, ele pregou para reis, pregou para o povo, trazendo uma mensagem da parte de Deus, cumprindo fielmente tudo o que Deus tinha colocado diante dele, para ele fazer durante a vida dele. E a vida de Jeremias não foi um sucesso diante dos olhos humanos. Diante dos olhos humanos, pode até se dizer que ele foi um cara escanteado, marginalizado, porque a mensagem de Jeremias não encontrou guarida nos corações. Ele pregava e as pessoas não se converteram. Quando ele foi chamado, no reino do sul, ali o reino de Judá, onde ele estava, onde ele foi chamado, estava no trono um homem chamado Josias. E Josias estava vivendo um reavivamento com Deus. Porque o rei Josias tinha encontrado o livro de Deuteronômio, que era um dos livros lá que Moisés tinha escrito no Antigo Testamento. E Josias, o rei, se depara com aquele livro e começa a tentativa de implementar uma renovação no povo de Israel. Só que o povo não estava querendo, não aceitou muito bem essa renovação de Josias. E Jeremias vem convocado por Deus para reforçar essa renovação. E o povo não aceita a mensagem de Jeremias e persegue esse homem. E a jornada dele foi uma jornada de muita batalha. O rei Josias vai contra o exército do Egito e ele morre em batalha. E outros reis se levantam e Jeremias permanece firme, levando a mensagem que Deus colocava no coração dele. Depois levantou-se o rei Jeoacás e depois Jeoaquim. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, escreve tudo o que eu estou te falando num livro. Escreve, leva lá e entrega para o Jeoaquim. E Jeremias chama um homem chamado Baruque, que era um escriba, e foi ditando tudo o que ele tinha ouvido falar de Deus.
Um livro extenso. Inclusive, o livro de Jeremias é o livro mais extenso da Bíblia. E aquele homem, Baruque, ouvindo a mensagem de Jeremias, escreve tudo no rolo, enrola bem bonitinho e entrega nas mãos de Joaquim, o rei. Um rei rebelde, não que nem o Josias. Joaquim era muito rebelde contra Deus. Joaquim pega aquele rolo, enrola de novo e toca no fogo. Um trabalho, Jeremias olhando aquele trabalho que ele fez com tanto carinho durante anos. A mensagem do próprio Deus que saiu daquilo que ele ditou para Baruque, jogado no fogo, aquecendo o fogo. Frustração no coração daquele homem. E depois Jeremias, mais para frente na história, se você ler o livro de Jeremias, é muito enriquecedor o livro de Jeremias. Ele é jogado no calabouço, sofre. Em determinado momento pegam ele e jogam ele dentro de uma cisterna cheia de barro, e aquele homem se atola no barro. E jogam Jeremias nesse poço para morrer de fome. E Deus providencia alguém que vai lá e resgata esse homem. Jeremias é levado cativo para o Egito e final da vida dele, até o último dia da vida dele, foi pregando a palavra, cumprindo o chamado de Deus para a vida dele. E Jeremias, ele tem o escrito de Jeremias, ele é muito legal, porque Jeremias, ele não esconde as fragilidades do seu coração. Quando ele se depara com essas dificuldades, ele se expressa. E isso ressoa até hoje os nossos ouvidos. Jeremias, ele é humano como nós. Não era um super-homem. Não tinha superpoderes. Ele era de carne e osso, como nós somos. E ele expressa toda a sua vulnerabilidade diante de Deus, sua fraqueza, suas dores e até as suas dúvidas. E ele entra num diálogo profundo com Deus, que a gente vai ver hoje lá no capítulo 12 de Jeremias. Então vai umas páginas para frente ali. No momento de intimidade com Deus, capítulo 12, versículo 1, Jeremias começa falando o seguinte: Ele, Deus, Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de Ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a Tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problema. E ele continua derramando o coração dele diante de Deus. Tu os plantaste e eles criaram raízes. Crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Jeremias, ele tem um momento de intimidade com Deus e ele derrama suas lágrimas, ele e Deus. E como é bom poder ter esses momentos de intimidade com Deus. Muitas vezes a nossa vida, nós passamos por momentos de dúvidas, de dificuldade. E às vezes a gente não tem a quem recorrer, né? Para poder desabafar. E as clínicas de psicólogos estão com as filas gigantescas, porque as pessoas estão tentando até encontrar alguém para poder desabafar. Faltam amigos, faltam pessoas que estejam dispostas a ouvir. E nós temos o privilégio de saber que o nosso Deus, Ele tem o ouvido e as portas abertas, os braços abertos para receber-nos no meio das nossas queixas, no meio das nossas lutas. Jó passou por dificuldades as mais profundas na vida dele também. E se você lê o livro de Jó, você vê Jó derramando o coração diante de Deus, próximo de Deus, questionando, falando com Deus. Parece que a dificuldade aproximou esses grandes heróis da fé de Deus, os aproximou de Deus. E a gente esquece disso, que nós temos esse livre acesso a Deus. A semana passada tive um problema no trabalho, né? E eu acho que é só eu que tenho, assim, às vezes uns perrengues no trabalho, sabe? Você também passa, às vezes, uns perrengues. Umas coisas assim, fala assim, nossa, eu não acredito que eu estou escutando esse tipo de coisa. E eu fui para casa, assim, nervoso. Estava angustiado. E eu estava vindo no carro e falei assim, que eu cheguei em casa e falar com a minha esposa. Eu vou canalizar com ela, vou falar. Aí tinha já outras coisas para fazer em casa, não deu. Eu dormi com aquilo entalado dentro de mim, não podia fazer, vou conversar de manhã com ela. Ela acordou, eu conversei um pouco com ela. Depois eu fui pro trabalho e fiquei pensando, cara, coitada da minha esposa, né? Que tipo assim, ela também tem as lutas dela, né? Tudo bem, a gente é amigo, a gente caminha junto, mas por que eu não corri para os braços de Deus no meio das minhas angústias? Por que eu não me dei conta disso, né? De correr para os braços daquele que quer nos acolher. E o conteúdo do clamor
de Jeremias é muito interessante. Primeiro ele fala que Deus é justo, ele reconhece quem Deus é. Ele conhece Deus e ele pressupõe que Deus também conhece o coração dele, por isso ele pode chegar até Deus. Mas ele coloca o que os olhos dele estão vendo em relação às outras pessoas que o cercam. O povo o pressionava, o perseguia, e saltou aos olhos dele 4 coisas aqui que ele coloca, né? Primeiro ele fala a respeito da prosperidade dos injustos. Eles estão se dando bem, estão tendo prosperidade, as coisas estão dando certo para eles, Senhor. E para mim está dando tudo errado. Ele abre o coração dele. Depois eles falam que os ímpios ali, os traidores, eles vivem sem problemas. Eles estão em paz. Enquanto parece que para mim só vem guerra. Eles estão em paz. Fala também que eles criam raízes, dão fruto. Não fruto do Espírito, mas resultado. Eles estão tendo resultado. E aquilo que eu estou fazendo parece que não está dando em nada. A propósito, parece que o nosso dia, o valor das pessoas se mede pelos resultados que elas dão, né? Hoje em dia, o assunto do momento é o resultado. O quanto que você é capaz de gerar resultados para as empresas, nos negócios. Parece que a nossa sociedade hoje em dia mede cada um de nós pelo quanto que a gente é capaz de gerar resultados. E Jeremias está em crise porque ele não está vendo o resultado daquilo que ele está fazendo. E ele olha ao redor dele e ele vê o resultado dos outros. E por fim ali ele fala que essas pessoas elas falam, Deus está perto dos lábios das pessoas, mas longe do coração. Ele fala de uma falsa espiritualidade, uma aparência de justiça nos lábios das pessoas, ele vê, mas o coração está distante. E ele fala para Deus, Deus, você não está vendo que tudo isso está acontecendo? Você não se dá conta de tudo isso? E Deus está querendo chamar Jeremias para curar ele. A oração ela é um privilégio para nós, porque quando nós nos colocamos diante de Deus, a cura começa a acontecer no nosso coração. No nosso coração. Imagine uma cena, meus queridos, que você é o dono de uma livraria. Imagine que você tem uma livraria e você tem a oportunidade de fazer um jantar especial com Jeff Bezos, dono da Amazon, a maior livraria do mundo. Você tem esse privilégio de fazer com esse homem. Você separa aqui em Bento, o melhor restaurante de Bento, você vai receber esse homem. Onde que é o melhor restaurante de Bento aqui? Qual que é? Olha, ela tá disputa aqui para saber qual é o melhor, né? Você quer preparar o melhor para receber esse homem lá, porque você quer ter um momento de contato com ele. Talvez você vai poder perguntar coisas para ele que ninguém perguntou. E você pede o melhor cardápio ali e tal, para ser bem servido naquele momento, para ele se sentir bem servido também. E o homem chega ali, começa a conversar contigo, e você pergunta coisas para ele, quem sabe até você propõe algumas coisas para ele, não sei. Que oportunidade ímpar, o garçom chega com a comida, aquele galetinho primo canto, né? Aí você come assim, tá meio gelado, você fala, não, traz um novo, mais quentinho, assim que a gente fala, né? Traz um mais quentinho aqui para servir bem aqui o nosso convidado, e também ser bem servido, né? Termina aquela refeição, você levanta ali com o homem ali, talvez cheio de ideias para você aplicar no seu próprio negócio. E você vai e o homem lá fala assim, não, a gente vai junto, eu vou com você, vou caminhar com você aí esse dia. Aí é mais privilégio ainda. Você vira as costas para aquele restaurante, o garçom fica para trás. A gente acho que nem lembra como era o restaurante, né? E a gente sai com aquele homem caminhando, né, para o nosso dia. Sabe que eu fiquei pensando nessa ilustração e às vezes a nossa oração é como se fosse esse jantar. Como se fosse esse jantar. Só que Deus, ele não está nessa posição do Bezos ali. Sabe como que Deus está na nossa oração? Como o garçom que está nos servindo. E sentado do outro lado da mesa está o meu ego. É uma conversa comigo mesmo, a oração. É de mim para mim. E Deus está me servindo. E se Deus me serve uma coisa que eu não gosto muito, isso aqui não está legal, me traz uma coisa melhor. Me traz uma coisa de mais qualidade, porque eu quero me servir. Eu quero estar bem servido naquele diálogo interno comigo mesmo, com as minhas ideias, com os meus projetos. E eu me levanto daquela cadeira e vou para o meu dia e às vezes até me esqueci que o garçom ficou lá naquele restaurante. Será que a nossa oração tem sido essa relação que nós estamos estabelecendo com Deus? Ou nós estamos nos colocando diante de Deus com uma percepção de quem Ele é?
A oração visa nos transformar. Eu gosto sempre de estar fazendo um curso. Todo ano eu gosto de comprar um curso assim, e fazer um curso que eu gosto de estudar. E nós, como cristãos, estamos fazendo uma faculdade. E a formação do cristão se dá através da oração. Deus trabalhando no nosso coração, mudando aquilo que tem que ser mudado, nos abrindo os nossos olhos. Às vezes nos momentos de intimidade com Deus, Ele vai botar o dedo na nossa ferida, vai apontar os nossos pontos de melhoria, nos quebrantar diante de Deus. E Jeremias aqui, ele coloca uma série, ele derrama tudo isso diante de Deus. E depois nos próximos versículos ali, o 3 e o 4, ele vai fazer uma oração pedindo que sejam destruídos aqueles inimigos, que sejam destruídas aquelas pessoas. Uma oração precatória, né? E tem aquele filme que teve no passado, Todo-Poderoso, lembra? Que o Jim Carrey, ele recebeu os poderes de Deus por um dia. Eu fico pensando acho que para nós, se fosse dado esses poderes por um dia, a gente ia fazer uma limpa, né? A gente ia começar lá por Brasília, né? Escolher 2 ou 3 ali, ia fazer uma limpa. E depois talvez a gente ia decidir ir agora vamos para os presídios, vamos fazer outra limpa nos presídios. Aqueles que a gente julga ser os piores. Mas daí a gente vai olhando, tem muita gente fora também do presídio que também precisa ser limpada. E eu ouso dizer, meus queridos, que se nos fosse dado essa possibilidade, não ia sobrar ninguém. Porque no fundo todos nós somos pecadores. E diante de Deus, somos todos merecedores da ira. Mas Deus nos ama. E Jeremias, no versículo 3 e 4 aqui, ele clama por isso. E Deus ele não responde para Jeremias em cima daquilo que ele está falando, mas ele corrige carinhosamente Jeremias. No versículo 5, ele fala o seguinte: Jeremias, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais ao Jordão? Deus ele trata da ferida de Jeremias com carinho, apontando para Jeremias, expondo o coração dele, as fragilidades dele. Na década de 80 surgiu no Reino Unido um tipo de corrida, homem versus cavalo, para ver se o homem seria capaz de vencer os cavalos. E de lá para cá, essa corrida acontece lá na Inglaterra, sabe? E durante todo esse tempo, poucos homens foram capazes de vencer os cavalos numa corrida, né? Acho que foram 2 ou 3 que já conseguiram essa façanha. Só que os homens, eles arrancam 15 minutos antes, e os cavalos, no meio da corrida, tem que fazer uma pausa para o veterinário examinar para ver se está tudo bem. Para nós, homens, é praticamente impossível vencer de um cavalo. Afinal de contas, nós pegarmos o homem mais rápido, o Usain Bolt, né? Aquele rapaz que ganhou várias medalhas, no auge da sua carreira, ele conseguiu fazer 44 km por hora. 44 km por hora. Eu na esteirinha lá, faço 12 e faço assim, suado assim, né? O homem faz 44, um pangarezinho, um cavalo aí faz 60. E um cavalo de corrida chega a fazer 80 km por hora, né? Para nós, seres humanos, é praticamente impossível uma disputa com um cavalo. Existe uma situação em que um homem é capaz de vencer num cavalo, numa corrida, sabe qual é? Numa ultramaratona. Se colocar um cavalo e um homem, os dois para correr 100 quilômetros, um homem preparado é capaz de vencer um cavalo. Numa ultramaratona, naquela pegadinha ele vai indo, né? Chega até o final. Mas, obviamente, Deus ele não está aqui falando literalmente para Jeremias de que ele deve competir com cavalos. Ele está falando para Jeremias, corrigindo Jeremias, chamando Jeremias a perseverança. Mostrando para Jeremias que as coisas que havia diante dele, que iam acontecer no futuro dele, eram muito maiores. E que ele estava esmorecendo com poucas coisas. Ele estava no começo, significativamente, do ministério dele. Ele ia sofrer ainda outros desafios. E talvez esse versículo, Jeremias, você está se cansando com os homens, né? Como é que você vai correr com os cavalos? Talvez lembrasse Jeremias do chamado dele lá atrás. Jeremias, você foi chamado a uma corrida, Jeremias. Antes de você nascer, você foi vocacionado. Não desanima, não se entrega. Deus, ele chamou Jeremias para coisas do alto e não para coisas do mundo. E Jeremias, ele estava desanimando.
Sabe por quê? Porque ele estava olhando para o lado. Ele estava olhando para as pessoas. Comparação, meus queridos, sempre vai nos destruir. Porque a comparação sempre vai ter alguém melhor do que nós. Alguém mais habilidoso. Alguém que conquistou algo na nossa frente. Né? A pessoa conquistou um mestrado. Já existe aquele que fez o pós-doutorado. A pessoa ficou milionária. Já existe o bilionário. A comparação ela se estabelece entre nós e isso muitas vezes nos frustra. Eu lembro que quando eu estava mobiliando a minha casa, a gente comprou um apartamento, não tinha nada dentro, né? E a gente mobiliou, a gente ficou muito orgulhoso do apartamento que a gente tinha mobiliado, né? As pessoas iam lá em casa, né? Até o Adelar foi lá em casa, lembra, Adelar? Foi lá, né? A gente mostrou as coisas, a gente fica animado mostrando, né? Ó, aqui é o quarto, né? Aqui é lá, tal. A gente fica muito, muito feliz de mostrar, né? E junto com quando eu tinha comprado, um amigo meu empresário comprou no mesmo condomínio que eu. Ele comprou, nós dois compramos juntos, né? Um dia ele chamou eu ir para casa dele. E eu fui lá ver, né? A casa dele, né? Fui todo animado, eu e minha esposa. Eu cheguei assim, a porta já tinha o dedo assim para colocar, não tinha nem chave, né? Falei, nossa, que legal, né? Botou o dedo ali. Tal. Abriu aquele portal, era aquelas portas gigantescas assim, bivotante, né? Eu entrei na casa, parecia que eu estava entrando num palácio. Nossa, meu Deus do céu, olhei assim, aquela coisa. Aí fiquei lá, né, olhando, tudo, que legal também, né, tal, bacana. Aí voltei para minha casa. É ou não é? Voltei para casa e já não parecia com tanta empolgação assim a minha casa. Por quê? Comparação. E algo que acontece muito, que também nos desanima, quando a gente olha para o lado, é muitas vezes o chamado fogo amigo. Sabe o que é o fogo amigo? Às vezes quando os golpes que a gente vai desferindo, né? Às vezes quando a gente vai vivendo como comunidade, a gente vai convivendo uns com os outros e às vezes a gente está guerreando contra um inimigo espiritual, o nosso inimigo, né? O diabo. Só que às vezes um vai dar um soco e acerta em você, né? O amigo que está ao seu lado acaba ferindo você. Como se numa corrida nós estivéssemos todos correndo em direção ao alvo e alguém chuta o seu pé. E você tropeça porque aquele que está do seu lado, que deveria te auxiliar, muitas vezes te deu um golpe. Às vezes sem querer, ou às vezes até meio maldoso. Isso nos desanima. A gente fala, mas como é que eu vou seguir essa caminhada? E às vezes a gente olha para Deus e fala assim, não, eu vou embora daqui. Não, já se viu uma coisa dessa. Eu não quero mais. A pessoa pisou no meu pé aqui, não quero mais. Às vezes é mais fácil desistir das coisas do que resolver os problemas. E Deus olhou para Jeremias e falou, Jeremias, não olhe para o lado, não olhe para essas coisas, são muito picuinhas. Você está correndo, se cansando em correr com os homens. Você foi chamado para correr entre os cavalos. Uma tempestade num copo d'água. Às vezes eu vejo que essa é uma das especialidades que a minha cabeça tem de fazer. Maximizar os problemas e fazer daquilo uma tempestade. Deus nos chamou, meus queridos, para corrermos entre os cavalos. O que é, Fabrício, correr entre os cavalos? Correr entre os cavalos foi que aqueles canadenses, há tantos anos atrás, lá no norte, na América do Norte, saíram de lá e vieram para cá. América do Sul, um país subdesenvolvido, se instalaram aqui em Caxias, Bento, região da Serra Gaúcha, pregando o Evangelho. Aqueles homens que fundaram os trabalhos aqui. Pensa bem, eles estavam num país, estavam lá na América do Norte, tudo de bom e do melhor. Mas Deus falou com eles, chamou eles, falou assim, vai lá para o Brasil, para Bento Gonçalves. E esses homens, essas famílias, deixaram tudo para trás. O conforto, deixaram a força da economia, tudo para trás e vieram para cá se dedicar a pessoas que eles nem conheciam. Chegaram aqui, se depararam com uma região extremamente fechada ao Evangelho, tiveram muitas dificuldades, mas perseveraram. Isso faz parte da nossa história, faz parte da história da aliança bíblica. Homens que decidiram correr entre os cavalos, negaram-se às suas próprias vontades para pregar a palavra a outros, para amar. George Miller cuidou de mais de 10.000 crianças órfãs na base da oração. Não tinha comida para esse povo todo, para essas crianças. E esse homem adotou essas crianças. E quando não tinha o que comer, ele orava para Deus mandar e Deus mandava comida. E isso é correr com os cavalos. Ele não precisava fazer isso.
mas ele decidiu fazer. Existem certas coisas que que a gente tem que tomar a decisão de ser intencional e fazer. É muito fácil eu e você ficarmos na zona de conforto no nosso dia a dia e não falarmos nada. Nem falar nada a respeito de Jesus, é mais confortável para nós. Porque se no nosso trabalho a gente fala de Jesus, a gente vai ser confrontado. Às vezes as pessoas não vão aceitar. Correr entre os cavalos é abrir mão de quem nós somos, abrir a nossa boca e testemunhar de quem Jesus é. Jeremias foi chamado para testemunhar aqueles povos lá, aqueles reis. E nós fomos chamados para testemunhar do amor de Deus em 2025, aqui em Bento Gonçalves, onde quer que a gente vá. Você vai essa semana se deparar com pessoas que eu não vou me deparar. E talvez essas pessoas tenham... Deus está colocando você na vida dela para que você fale o Evangelho. Talvez essa será a oportunidade que essa pessoa tem de ouvir o Evangelho através de você. Mas às vezes nós estamos mais preocupados com as picuinhas da nossa vida do que essa dinâmica mais espiritual da nossa caminhada. Eu me recordo da minha mãe, recordo dela orando por nós. Meu pai não era convertido e a minha mãe levantou na minha casa a bandeira do cultinho de oração. E eu era criança, eu lembro dela todos os dias orando com a gente, lendo a Bíblia, colocando lá as músicas para tocar lá em casa. E eu me recordo da minha mãe, deitada no escuro do quarto dela, o sussurro dela orando. Eu lembro disso. Essa cena está marcada na minha memória. As luzes apagadas e aquele sussurro, eu ficava pensando, que sussurro é esse? Aí até que eu percebi que era minha mãe orando, em silêncio ali no quarto, do lado do meu pai deitado na cama, e minha mãe orando. E eu tenho essa memória vívida na minha mente. E eu fico pensando, será que o meu filho Benjamin, um dia, quando ele ficar adulto, será que ele vai falar assim, eu lembro do meu pai orando? Eu lembro do meu pai de joelhos orando, eu lembro do meu pai lendo a Bíblia. O meu pai lá em casa, ele levantava essa bandeira. Eu fui evangelizado pelo meu pai. Já pensou que privilégio? Eu poder ouvir isso do meu filho, ou o meu filho compartilhar isso amanhã depois. Mas ele só vai ter essa recordação se eu, Fabrício, decidir correr com os cavalos hoje. Se eu decidir fazer da Bíblia, fazer da vida com Deus uma prioridade máxima na minha vida. Aí sim, ele vai ter essa memória na mente dele. Senão ele não vai ter. Essa semana eu recebi um áudio vi um vídeo na internet que era um áudio mostrando de uma senhora que estava recebendo um golpe de um bandido. Alguém viu esse vídeo? Um bandido ligou para ela para dar um golpe nela. E ela começou a pregar para o bandido. Começou a pregar. Deus é na tua vida. Larga dessa vida de bandidagem. Você está tentando enganar as pessoas. Você morre hoje, você vai para o inferno. Tem gente orando por você nesse momento. Deus tem um plano para a tua vida. E aquela mulher falando. Eu fiquei pensando assim, quando eu ouvi aquela mulher falando aquilo, eu falei assim, essa mulher está correndo entre os cavalos. Está correndo entre os cavalos. Oportunidade se abriu para ela e ela aproveitou a oportunidade para falar com aquele homem que estava do outro lado. E o homem ficou quietinho, só ouvindo. Talvez aquilo ficou uma semente, caiu no coração daquele homem na prisão. Sei lá onde aquele homem estava. E aquela mulher fez aquilo. Correr com os cavalos é pregar a palavra no nosso trabalho, para os nossos amigos da faculdade. Mesmo que alguém ria de nós, mesmo que alguém nos ridicularize. Quando eu estava na faculdade, o pessoal perguntava se os cristãos usavam sabonete para me ridicularizar. Mesmo que a gente enfrente algo contrário a nós, permanecer firme ao chamado do nosso Deus, para os nossos filhos, ser íntegro, mesmo que isso resulte no prejuízo para nós. Mesmo que isso resulte em prejuízo para nós. Você está pronto para assumir, para enfrentar desafios maiores? Eu fiquei imaginando essa semana, já pensou se cada um de nós aqui, hoje, saísse com uma missão, um fogo nos olhos, para pregar a palavra? Se a gente saísse daqui hoje e falasse assim, essa semana eu vou convidar aquele meu amigo lá para vir no célula. Essa semana eu vou mandar um versículo. Essa semana eu vou mandar uma oração gravada pelo WhatsApp para aquele meu familiar. Essa semana não passa de eu ir na casa de tal pessoa e ter uma conversa com ela sobre Jesus. Já pensou se a gente fizesse isso e fizesse disso um hábito na nossa vida? Em 2 meses, esse lugar ficaria pequeno, se a gente fizesse isso. Em 2 meses, não caberia mais aqui. Íamos ter que procurar um outro lugar para estar. Não seria uma bênção? Se a gente persistisse fazendo isso, ensinando as pessoas a fazer dessa mesma forma, em 6 meses não haveria mais um lugar em Bento, teríamos que multiplicar essa igreja. Fazer 2, 3, 4.
findado 1 ano, teríamos milhares e milhares de pessoas. Já teríamos até extrapolado Bento Gonçalves. Teríamos extrapolado. E você? Estaria preparado para assumir uma dessas igrejas? Estaria preparado para pastorear pessoas? Para cuidar de 200, 300 pessoas nesse movimento que Deus quer fazer? Você estaria preparado? Você estaria preparado para abrir mão das suas noites, como muitas vezes a liderança faz? Abre mão das noites para ir à casa de pessoas, ministrar com as pessoas, muitas vezes sofrer dificuldades com o ministério. Você estaria preparado? Às vezes quando eu falo nós, eu falo me colocando junto. Às vezes a gente está focado muito nas picuinhas, muito mas pisaram no meu pé. E Deus nos chama, isso é correr com os homens. Vem viver aquilo que eu tenho para a sua vida. Não importa a sua idade, não importa se você é jovem demais, se você se acha jovem demais, ou se você acha que você já passou da idade. Não importa, Deus quer usar todos nós para chacoalhar Bento Gonçalves. Vivermos uma vida que vale a pena ser vivida. Eugene Peterson falou uma frase que diz assim: a busca da vida em seu melhor começa e termina com Deus. A busca da vida em seu melhor começa e termina com Deus. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1:21 que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Correr entre os cavalos. Fabrício, quer dizer então que a gente tem que largar tudo o emprego e sair aí pregando o evangelho? Não necessariamente. Deus quer te usar aonde você está. Talvez Ele vai te pedir isso. Não sei, Ele é Deus. Talvez Ele te peça para você fazer isso. E se Ele pedir, esteja pronto para dar ouvidos àquilo que Ele pede de você. Mas a maioria de nós é chamado para ser bênção onde está. Na sua família, no seu trabalho, na sua vida. Pregando do amor do nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, gente? Vamos pedir que Deus nos capacite a vivermos o chamado dele para nós. Tem um minutinho aí, você e ele, conversa com Deus. Eu quero te perguntar, você tem sofrido ao olhar para o lado? Sofrido talvez com pequenas coisas que tem te magoado? Coloca diante de Deus. Como que está a sua intimidade com Deus? Você se enxergou como aquele que está se usando Deus como seu garçom? Ou você está quebrantando o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso? O que Deus tem colocado no seu coração que significa para você essa semana correr entre os cavalos? Qual é o desafio que Ele tem chamado você a fazer essa semana? Fala com Deus aí. Coloca o seu coração diante dEle. Talvez você sinta medo, talvez se sinta fragilizado, incapaz, mas Deus nos capacita a vivermos aquilo que Ele nos chamou para viver. Na força dEle, nós podemos correr com os cavalos. Deus e Pai, quero colocar o nosso coração diante do Senhor, Pai, nessa noite, Deus, pedindo, Deus, que o Senhor quebranta-nos, Pai. Começar em mim, Deus. Me ajuda, Pai, a tirar o meu foco, Deus, das coisas desse mundo somente, Pai. Me ajuda a não correr entre os homens, Pai, mas correr entre os cavalos, Pai. Me ajuda, Deus e Pai, a cumprir, Deus, o chamado que Tu tens para a minha vida, Pai. E capacita cada um que está aqui, Deus. Pai, que essa palavra encontre morada no coração de cada um que está aqui, Deus, e que possamos, ó Pai, falar do Teu amor, Pai, para as pessoas, Deus. Ser sal e luz com a nossa vida, Deus. Pai, nos capacita, Pai. Que essa semana, ó Pai, seja o início de um novo capítulo na vida de cada um que está aqui, ó Pai. Da nossa caminhada com o Senhor, Pai. Nos ajuda e nos capacita, Deus. No poder do Teu Espírito Santo que nós clamamos nessa noite, Pai. Quebra o nosso coração, Deus. Nos coloca de joelhos, ó Deus, diante do Senhor, Pai. Destrona, ó Pai, o nosso ego, Deus. Que possamos viver para Ti, ó Pai, porque o Senhor nos comprou por alto preço, Deus. E nós não pertencemos a nós mesmos, Senhor, mas pertencemos ao Senhor. Eis-me aqui, Pai. Envia-me a mim, Deus. Que essa seja a oração de cada um de nós aqui hoje, nessa noite, Pai. E Deus, e se alguém está aqui hoje, Deus, e que ainda não se entregou para o Senhor, Pai. Pai, que essa mensagem
Abra os olhos dela também, ó Pai, que ela possa se enxergar, ó Deus, como um pecador que precisa, ó Pai, da Tua graça, do Teu toque, Pai. E que essa noite, Deus, essa pessoa na sua casa caia de joelhos diante do Senhor e decida, ó Pai, se arrepender dos seus pecados, Deus, e entregar a vida dela nas Tuas mãos, Pai. E seguir, ó Pai, nessa jornada incrível, Deus, que é de Te servir, ó Pai. Louvado seja o Senhor por tudo, Deus. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém, Pai.